Eu creio que esse tema, não é? Ministério de Socorros, talvez não seja algo muito comum de nós ouvirmos aqui no nosso ministério, mas ele é a porta de entrada, e nós vamos ver isso hoje, para os cargos dentro do ministério. E eu lhe pergunto, e você pode responder se manifestando com a sua mãozinha: alguém aqui almeja ter algum cargo no ministério, dentro da igreja? E eu estou falando daqui da igreja local, tá bom? Você pode levantar a mão. Alguém aqui almeja ter algum cargo dentro da igreja? Então vamos embora. Vou perguntar de novo. Almeja é o mesmo de desejar, ter vontade. Só o meu irmão aqui levantou a mão. Então eu vou perguntar, não precisa ter vergonha. Apesar de que sorria, você está sendo filmado, mas ninguém está com a câmera em cima de você. Você não será cobrado e não vai ter que pagar nada por isso. Alguém aqui deseja ter algum cargo dentro da igreja? Muito bom. Agora temos 3, 4. Que bom. Vamos continuar. Eu vou fazer aqui para iniciarmos, né? É uma brincadeira, obviamente. Isso não está aberto formalmente, mas eu vou, para que nós entendamos algo que nós queremos passar aqui aos irmãos, tá bom? Então, faz de conta que você chegou aqui na igreja hoje, esses 3 ou 4 que levantaram a mão, né? Os outros não, vocês podem, só não vai cochilar, mas pode ficar mais tranquilo. Mas esses 3 ou 4 que levantaram as suas mãos, que têm vontade de trabalhar, né, ou fazer algo na igreja, você então pode... Então, nós vamos fazer aqui um exercício, tá bom? Você já passou em algum lugar que estava escrito temos vaga lá, de alguma coisa? Isso você já viu? Tudo bem, irmãos? Diga graça e paz. Fala, meu filho, fala graça e paz. Amém, muito bom. Quero ver se você está aí mesmo, que parece que a gente não tomou Nescau hoje de manhã, né? Então, ou você cansou com o louvor, mas não canse não, fique bem. Amém? Nós vamos aprender. Toda vez que você vem aqui é para aprender, então fique aí ligado, tá bom? Não desliga não. Muito bom. Então você já passou em algum lugar e viu escrito lá, temos vaga? Sim. Muito bem. Quando tem vaga, é para você, se você quiser, se candidatar. Eu vou colocar aqui algumas vagas que nós temos. Obviamente que isso aqui não é real, tá bom? Eu estou fazendo aqui um exercício. Então ninguém vai cobrar depois. Ah não, mas eu quero porque eu levantei a mão naquela hora, tá? Então vamos lá, nós temos algumas vagas aqui. Eu quero que você levante a mão para as vagas em que você se candidatar. Tudo bem? Entendeu ou não? Muito bem, eu vou gritar porque vocês estão muito sonolentos. Vamos lá, levante a mão então quem quer se candidatar para essa vaga. Ninguém? Meu Deus. Nenhum candidato? Vamos à segunda vaga aqui. Pastor Disseu, o senhor está tranquilo. Tá. Para essa segunda vaga, tem algum candidato? Amém. Ó, 2 irmãs, 3, 4, 5, 6, lá atrás, 7, ó, que bom. 7 candidatos, muito bem. Estaremos depois anotando seus nomes, tá? Muito bom. Próxima vaga. Amém. Olha, uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Que bom, hein? 5 candidatos aí. Essa vaga também, ela é... Isso é jóia, hein? Mais uma vaga. Alguém se candidata? 1, 2, 3, olha que bênção, 4, 5, 6, tem uns ali que já fazem parte desse...
Aliás, deixa eu lhe explicar algo a respeito dessa função aí, quando a gente coloca ministro de louvor, é importante ficar claro a todos nós que quem toca bateria ministra o louvor. Quem toca teclado, ministra o louvor. Então, dentro do ministério de louvor, todos que estão aqui em cima estão ministrando, amém? Só para, não é esse o tema, mas só para todo mundo entender. Então, temos aí alguns candidatos a essa vaga também. O Gilmar já olhou, já viu, já está registrado. Próximo. A vaga de mestre, alguém se candidata? Rapaz, está em falta. Ninguém? Tudo bem. Próximo. Diaconia, alguém se candidata? Amém. Um irmão, já registramos aqui, o André já viu. Amém, outro irmão ali. Muito bem, quem mais? Uma irmã lá atrás. 3 pessoas. Rapaz, tomara que as pessoas que estão exercendo hoje não morram. Porque tem pouca gente querendo entrar. Odilon, fique firme, pelo amor de Deus. Estamos com poucos candidatos. Pastor, alguém se candidata? Temos vagas. Amém. 1 candidato. 2. Pastores, por favor, também não morram, viu, Nilo? Vamos ficar firmes aí, porque tem pouco. Os próximos 10 anos aí é bom que a gente esteja vivo. Evangelista, alguém se candidata a essa vaga? Amém. Esse tem bastante. Pode, para todas, irmãos. Tá? As vagas são nossas. Então, esse tem bastante, hein? Já saiu até da mão. Mais de 10. Que bom. Evangelista está tranquilo. Temos bastante gente aí. Por último, limpeza. Alguém? Amém? 1, 2, 3, 4, 6. Olha, bastante também. Que bom. Eu lhe pergunto, irmão. Nós poderíamos dizer que a vaga... Qual foi a primeira que nós colocamos aqui? Apóstolo. Que ninguém se candidatou. Mas depois nós colocamos por último limpeza. Mas nós colocamos aí professor, diácono, pastor. Qual dessas é mais importante? Todas. Que boa resposta, não é? Que ótima resposta. Muito bom. Vamos entender então, dentro deste contexto, por que todas são importantes. Aliás, Paulo falou no capítulo 12 de Coríntios, ele falou assim: pode o pé falar, porque eu não sou mão, eu não sou corpo com a mão? Ou o pé poderia dizer, a mão não é tão importante assim? Algum de nós aqui poderia falar, mas aquela função dentro da igreja é menos importante? Não poderíamos dizer isso nunca. Por quê? Porque se todos nós almejássemos ser apóstolos, nós íamos chegar aqui numa igreja suja, concorda? Porque não ia ter ninguém para limpar. De outra direção, se todos nós almejássemos limpar a igreja, ninguém ia aprender, porque não ia ter ninguém para ensinar. Então, as coisas precisam ser bem distribuídas dentro da igreja. Obviamente que eu não coloquei aqui todas as funções que se tem dentro da igreja, e algumas dessas até nós não temos estabelecidas no nosso ministério. Mas podia ter outras, podia ter, sei lá, aqui discipulado, enfim, podia ter várias outras. Mas o importante é entendermos que dentro da organização da igreja existem funções e todas elas têm um grau de importância muito grande. E seria muito saudável, nós vamos ver isso daqui a pouco, que todos nós desejássemos contribuir, servir dentro ou encaixado nesses perfis ou nessas funções, obviamente, tentando nos colocar à disposição dentro daquilo que faz parte das nossas habilidades e aquilo que Deus também tem nos chamado. Se você tem habilidade para exercer algo, não tenha vergonha de se candidatar para aquela função. E Deus vai capacitar você a fazer aquilo melhor ainda. Se em algum momento da sua vida Deus falou no seu espírito e o Espírito Santo falou com você, olha, eu vou te levantar para isso. Por que você tem medo? Falar, eu não posso.
eu não tenho condições, eu sou menor, eu sou uma minhoca. Quem sou eu? Não. Se Deus falou no seu coração que você é capaz e você pode fazer, e Ele levantaria você para fazer, creia, porque Ele vai levantar você para fazer. Basta você crer. Agora, se você não acreditar, as pessoas também não vão acreditar, porque você primeiro precisa acreditar. Nós ouvimos 2 semanas com o pastor Ricardo a respeito de fé, e você precisa ter fé, inclusive, na capacidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Ah, mas eu não vejo isso na minha vida. Então, volte lá nas ministrações da semana passada e retrasada, né, que o pastor Ricardo fez, e veja que fé é o firme fundamento das coisas que ainda você não vê. Então, se você não vê na sua vida, Deus vai lhe capacitar para que um dia aquilo que você não vê hoje, mas crê, aconteça. Ah, mas eu não me vejo um pastor, que eu não consigo falar nem em casa, na mesa, que eu tenho vergonha. Mas Deus vai te capacitar. Se Ele falou que você é um pastor, eu não consigo pregar nem para meus filhos. Mas Deus vai lhe capacitar. Eu não consigo pregar nem para minha esposa, que só ela que prega em casa. Amém, mas Deus vai lhe capacitar também. Amém? Ah, mas eu sou tímido. Deus vai tirar a sua timidez. Aliás, você precisa se esforçar para deixar de ser tímido, e eu também, não é? Porque a Bíblia diz que também os tímidos vão ficar de fora. Então, arranque essa timidez daí. Pois não, pastor Nilson, o senhor falou. Pois é, Moisés, a Bíblia diz que Moisés era gago, ruim de fala. Imagina, se um homem gago conseguiu conduzir tanta gente, imagine você que fala bem, né? Você imagina um gago pregando aqui? Sim ou não? Deus pode fazer isso, não é? Tem pessoas que quando cantam, perdem a gagueira, não é? Mas, enfim, Deus é quem nos capacita. Ele é que capacita todos nós ao ministério. Não é pela sua força, pela minha força, mas obviamente que existem habilidades nossas, individuais, que já se encaixam em alguns perfis. Tá certo? Por exemplo, eu não vou insistir, embora eu já tenha participado disso, mas é um exemplo para todos nós, tá? Se a pessoa não tem a habilidade, por exemplo, do canto, ela não canta afinadíssimo e tem o ouvido excelente, enfim, talvez, é só um talvez, não seja adequado ela perseguir tanto ser ministra de louvor para cantar. Vá tocar bateria, vá tocar teclado, se você quer mesmo louvor, mas você não consegue cantar, não sai a coisa, né? A turma está no dó, você está no ré, cantando fora. Então você consegue perceber isso. Nós conseguimos perceber isso. Se eu não tenho uma habilidade natural para aquilo, eu já vou meio que me direcionando, não é? E na igreja tem muitas funções. Alguém que nunca limpou nada em casa, não lavou nem o banheiro, não sabe nada de limpeza. Essa pessoa vai chegar para o pastor Disseu, para o Marcelo e falar, eu me candidato, amanhã eu estou aqui para limpar. Você sabe limpar, irmão? Não, mas pela fé eu sei. Não, vai aprender primeiro, né, a limpar. Então, nós vamos ajudar e nós vamos contribuir com aquilo que a gente já sabe fazer em partes. Aquilo que você já tem certa habilidade desenvolvida. E depois Deus vai lhe aprimorando. Amém? Você que se candidatou a profeta, tem que ter a palavra no seu coração muito fortemente, para não correr o risco de você falar algo fora da palavra. Então são coisas que estão óbvias àquilo que nós almejamos. Vamos avançar. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Isso é o que nos dá base para falarmos sobre esse tema. Se você quiser anotar, anote. Se você quiser não anotar, depois nós disponibilizamos sempre aqui
as apresentações para que você tenha isso. Está lá sempre disponível, tá bom? Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 28, é uma continuidade desse texto que eu já citei, que Paulo vem falando a respeito do corpo. E no versículo 28, ele diz assim, vamos ler o 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E o 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, está escrito socorros aí? Sim ou não? Sim. Muito bom. Governos e variedades de línguas. E aí no 29 ele diz assim, porventura são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? A resposta também é não. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, e a partir daí ele começa a falar a respeito do amor. Então, eu peguei algumas referências aqui de outras versões, para que a gente saiba o que exatamente diz o termo socorros, que é o que nós estamos falando. Então, na nossa Bíblia aí, na nossa versão, a João Ferreira de Almeida, tanto na revista quanto na corrigida, o termo usado por Paulo é socorros. Na linguagem de hoje, ele diz dom de ajudar, tá bom? Isso são traduções que foram feitas, mas o sentido, só para a gente entender e talvez fique mais fácil para contribuir com a nossa compreensão. Na NVI diz dom de prestar ajuda, também muito parecido com o dom de ajudar. E na mensagem, ele fala, numa linguagem mais atual, diz gente com capacidade para ajudar. Então isso é o que resume o Ministério de Socorros. Se nós olharmos para a nossa situação aqui, né, a nossa realidade, é isso que eu quero dizer. Nós conseguimos identificar facilmente pessoas que exercem o Ministério de Socorros. Por quê? Socorros são ajudas que nós fazemos dentro da igreja local. Obviamente que nós não estamos falando aqui abrangendo a igreja toda, a igreja de Jesus, aquela que todos nós fazemos parte e um dia ele virá nos buscar. Eu não estou falando dessa igreja toda, estou falando da igreja local. Por quê? Porque da igreja toda, ela se divide. Nós temos aqui uma linha, princípios que nós seguimos, claro que todos com base na palavra de Deus, mas existe uma linha doutrinária que nós seguimos. A igreja ali do lado segue uma parecida, mas tem algumas diferenças. A outra segue uma, mas com algumas diferenças. E eu não estou falando aqui, obviamente, de quem está certo e quem está errado. Eu estou falando que, neste momento, eu estou falando aqui de nós, a igreja local, ok? Ministério de Socorros, tal como os 5 ministérios lá de Efésios, eles são algo que Deus preparou para a igreja local. O próprio Jesus concedeu dons aos homens, para quê? Para instrução e crescimento dessa igreja. Ah, mas então eu estou preocupado com as outras. Não, irmão, cada um vai se preocupando consigo mesmo. Não é? Isso não é egoísmo, isso é bíblico. Nós temos que pensar aqui em como nós vamos nos organizar, como já vem sendo feito há 40 anos, e como isso vai ser organizado para que as pessoas cresçam. Eu lhe pergunto, desde que você chegou aqui, você melhorou alguma coisa? Vou perguntar de novo, você fala forte. Desde que você chegou aqui, você melhorou alguma coisa? Amém. Isso é crescimento. Você só cresceu e melhorou, por quê? Porque pessoas estão lhe ajudando nessa jornada. Todos nós passamos por isso. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, o primeiro contato que eu tive na igreja foi dentro da classe de escola dominical. Existiam lá 2 pessoas preparadas, eu tinha na época 10 anos, 9 anos, existiam lá 2 pessoas preparadas para me ensinar. Essas pessoas estão fazendo o quê? Ajudando. Pessoas que se preparam ao longo de sua vida e vão contribuindo para o crescimento do ministério.
Eu poderia falar que essas pessoas foram menos importantes na minha vida do que o pastor Disseu? Não, de modo nenhum. Porque tem muita coisa que talvez eu não tenha ouvido aqui no púlpito e eu ouvi na classe. Existem muitas crianças que ouviram lições lá na classe que aqui no púlpito não são pregadas e não são ensinadas. Então, nenhum de nós poderia dizer, mas aqui é mais importante do que ali. Não, todas as funções são importantes. Eu poderia dizer que nesses anos que você e eu estamos aqui, nós só aprendemos na ministração e não evoluímos durante a ministração de louvor? De maneira alguma. Porque nas ministrações de louvor, se você presta atenção, e eu também, nós temos visto e cantado letras que nos fazem crescer. Nós temos ouvido orações e ministrações que nos fazem crescer. O Gabriel, por exemplo, estava aqui ministrando agora há pouco, e uma das coisas que ele citou foi, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Pela minha força? Não, porque a tua graça me basta. Esse é o texto ali de Coríntios, ele citou Paulo falando. Então, na ministração de louvor, nós aprendemos também. Poderíamos dizer, mas o louvor não é tão importante assim quanto a palavra. Pode alguém dizer isso? Mas pode também alguém falar assim, mas o louvor, na verdade, ele é mais importante do que a palavra, porque é no louvor que eu choro. E na palavra, principalmente quando é o Rodrigo, eu não choro nada. Eu só ouço. Pode alguém de nós falar assim? Não. Por quê? Porque cada um tem a sua função. Não é? Mas nós poderíamos dizer assim, graças a Deus, quando eu entro da porta para cá. Porque aí sim fica importante. Porque lá fora tem uns homens chatos que só estão aqui para atrapalhar. Poderíamos dizer isso? Sabe por que não, irmão? Porque senão, ao invés de caber 50 carros aqui dentro, ia caber 20, e outros 30 ia ter que pular fora. Quem é o responsável por conseguir colocar 50 carros aqui? Eu estou chutando o número, tá? Não sei se é isso. Mas esses irmãos que estão ali disponíveis. Você sabe que outro dia, irmãos de endereço dentro do nosso ministério falaram como referência que a diaconia da nossa igreja, aqui do Parque América, ela faz a diferença com o seu atendimento às pessoas que chegam aqui. Todos se sentem bem recebidos pelos diáconos nossos que estão na porta. Isso é... Aí eu lhe pergunto, é mais importante a administração da palavra ou a pessoa que lhe recebe na porta? As duas são. Porque o pastor Disseu não está nas 3 portas recebendo as pessoas. Se alguém dissesse assim, ave pastor Disseu, vida longa. Aí, obviamente que nós queremos vida longa a ele, mas o pastor Disseu não consegue fazer nada sozinho. Né? Aliás, outro dia, um empresário muito famoso e muito bem sucedido, ele fez um livro, e o título do livro é Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E é fato. Obviamente que nós não estamos aqui preocupados com o sucesso, mas eu estou mais pegando na questão de ninguém cresce sozinho. Ninguém chega no lugar, às vezes você pode falar, mas nós estamos, que pequenos, que formigas, não é? Não, irmão, valorize o lugar que você está. Se você quiser valorizar o lugar que você está, vá visitar outros lugares que estão aquém de onde nós já chegamos. Valorize onde você está, não fique só reclamando não, né? Largue esse ministério da reclamação aí, porque ele nem tem vaga aberta para ele, tá bom? Graças a Deus, né? Eu vou usar alguns termos aqui, eu queria mostrar mais uma vez algo que pode nos ajudar. Então, para quem gosta aí das Bíblias eletrônicas, ela pode servir para você estudar, tá bom? Rapidamente eu vou falar sobre isso, mas existem aplicativos. Esse, por exemplo, é uma Bíblia chamada Oliver Tree. Ela é uma Bíblia que você baixa ela gratuitamente no seu celular ou tablet, e dentro dessa Bíblia, Oliver Tree, existem algumas versões de Bíblia. E, por exemplo, a primeira aí é a revista Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada com o dicionário Strong. O que é o dicionário Strong? Strong quer dizer força em inglês. Ele é um dicionário que reforça o seu aprendizado. Então, por exemplo,
Eu queria que você abrisse um texto lá de 1 Coríntios 4. Fala a respeito do ministério. Para vocês três que almejam contribuir na igreja. Estou falando daqueles três que levantaram a mão lá atrás, sabe? Depois nós vamos levantar a mão de novo, eu imagino que vai aumentar. Mas primeiro vamos falar para esses três que levantaram a mão, depois a gente compartilha com os outros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Diz assim, que os homens nos considerem como... O que está escrito aí na sua Bíblia? Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu não vou ler o 2, porque daqui a pouco nós vamos voltar nele. Mas olha que interessante. Por que é legal você ter uma Bíblia de estudo que pode te ajudar no seu preparo? Essa palavra ministro, o que você entende dela? Ministro, quem ministra, não é? Aí você já logo associa, vou ministrar o louvor, que eu vou ser ministro. Vou ministrar a palavra, porque eu vou ser ministro. Só que se a gente entende o que Paulo realmente quis dizer aqui, olhando lá na raiz da palavra, você vai ver, por exemplo, que o significado de ministro aqui no grego é huperetes. Obviamente que não é uma palavra comum a nós, porque, como eu disse, é grega. Mas huperetes significa, entre vários significados que ela tem aqui, ela diz que é remador de baixa categoria. Então, Paulo está falando assim, que os homens nos considerem como remadores de baixa categoria. Pessoas que estão dispostas a servir desde as coisas mais simples até as coisas mais, aparentemente, os lugares mais privilegiados. Então, quando você tem a possibilidade de ir, aprofundar-se, você começa a ver essas coisas. O que é um remador de baixa categoria? Não sei, então eu vou lhe explicar. Remador de baixa categoria. Alguém já assistiu aqui o Ben-Hur? Já, né? Tem duas versões, tem uma mais antiga, uma nova. Você lembra que em determinado momento de sua vida, o Ben-Hur, quando ele foi preso e tal, alguém levou ele para remar numa parte escondida do navio e ele ficava lá junto com um monte de homens, todo mundo remando ali. Aquilo é um remador de baixa categoria. Está muito longe de ser marinheiro, capitão do barco. É um cara que está ali para ajudar, fazer força. Exatamente. Então Paulo diz aqui, todos nós devemos almejar ser considerados pelos homens, porque é isso que ele diz, né? Que os homens nos considerem como ministros. Aí você fala, como eu quero ser considerado como ministro. E aí eu lhe digo, ser considerado como ministro, na linguagem de Paulo, é um remador de baixa categoria. Ou seja, alguém que está disposto a fazer força. Você percebe, assistindo lá o filme do Ben-Hur, que ele não estava sozinho. É uma outra coisa interessante, né, que nós podemos aprender nesse texto. Um remador lá do barco, como ele estava, eu não sei se você lembra, mas tinha pelo menos uns 20, 10 de cada lado. Sabe o que eu consigo enxergar com isso? Se o Ben-Hur morresse, ou qualquer um deles lá, o barco continua indo, porque tem mais outros 19. Perfeitamente. Então a Lai comentou ali sobre o ministério da intercessão. Como eu disse, eu não coloquei todos aqui, eu pus aqueles, né? Mas existem vários. Existem, a maioria, aliás, dos ministérios são de bastidores. Porque quando a igreja toda está reunida como nós estamos aqui, percebe, só tem uma pessoa aqui na frente. Mas enquanto tem uma pessoa aqui na frente, tem 3 ou 4 ali, ó, cuidando para que o som fique bem, para que haja filmagem. Existem 10 ou 12 ali dando aula para crianças, existe mais um grupo lá atrás aprendendo para dar aula, existem pessoas ajudando esse grupo a se preparar, ou seja, você está vendo quantos exercendo o seu ministério? Eu só, nesse momento.
Você entende? Então é exatamente isso que a Lai falou. Talvez você não veja, mas se você chegar mais cedo aqui no culto da noite, principalmente, e for numa sala que tem lá atrás, onde nós chamamos de auditório, você vai ver que tem algumas irmãs ali reunidas orando. E elas não vêm aqui na frente com uma plaquinha, estou orando por você, levanto cedo, durmo tarde, estou, né? Não, porque ninguém precisa fazer isso. Elas estão simplesmente exercendo a sua função. Muito obrigado, Lai, pela sua contribuição. Então, você entendeu o que é ser ministro? Amém. Vamos avançar. E Jesus, ele, como Jesus gostou de fazer várias revoluções, né? Ele inverteu o organograma. Vamos ler o texto aí, eu já vou explicar o que é organograma. Lucas 22, 26. Talvez esteja muita informação no início, mas daqui a pouco você vai ver que vai fazer sentido, tá bom? Lucas 22, de 26 a 27. Jesus percebeu que estava tendo uma briguinha ali, a turma querendo saber quem deles era o maior. E olha no 26 o que Jesus fala. Mas não sereis vós assim. Eu estou em Lucas, capítulo 22, versículo 26 e 27. Jesus falou, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o... O que está escrito aí na sua Bíblia? O maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E Jesus inverte tudo e fala, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Eu lhe pergunto, irmão, alguém aqui que está se candidatando às vagas que nós abrimos, você acha que a vaga de Jesus, se nós pudéssemos, num lapso de loucura, imaginar que, olha, eu quero ser... Aliás, quem imaginou isso acabou dançando, né? Foi expulso dos céus. Mas você acha que o cargo de Jesus é um cargo de verdade? Sem ler esse texto, Jesus exerceu uma função importante ou não? A Bíblia diz que Jesus operou, enquanto estava aqui, nos 5 ministérios lá de Efésios. Profeta, pastor, mestre, evangelista e apóstolo. Os 5. E há textos que dão base para isso. Mas Jesus pegou tudo isso e falou, eu sou como aquele que serve. Para quê? Para nos ensinar que o organograma tem que ser invertido. O que é organograma, Rodrigo? Todo mundo já viu isso? Alguma vez na vida? Isso é um organograma. O que isso representa nas empresas, nas igrejas, em qualquer lugar? Que as coisas funcionam assim. Tem uma pessoa que manda, ela manda em algumas que mandam um pouco menos, e essas que mandam um pouco menos, tem debaixo dela algumas que mandam ainda um pouco menos, e assim sucessivamente, tá bom? Isso é um organograma, isso é uma forma de organizar as coisas dentro de uma instituição. Na igreja seria mais ou menos assim, né? Você não está falando de dono, você está falando de apóstolo, pastor, os ministérios que nós conhecemos, e a igreja, as pessoas a quem nós servimos. Essa é a visão que a sociedade tem a respeito da organização. Mas sabe o que Jesus fez quando ele falou esse texto aqui? Exatamente assim, ó. Jesus inverteu tudo. Jesus colocou aqueles que nós imaginamos que são os mais preparados e completos, porque Jesus assim o era, e ele falou, dentre vós, eu sou como aquele que serve. Então Jesus inverteu isso e falou assim, nós temos que pensar ao contrário. O apóstolo está aqui para servir os pastores estão aqui para servir os outros ministérios, e os outros ministérios todos em conjuntos estão aqui, e estamos todos juntos para servir a igreja. Esse é o objetivo, isso que Jesus quis dizer. Ele falou, não pense como vocês estão se imaginando aí, porque as pessoas estavam discutindo ali, quem de nós é o maior? Será que João porque é mais amigo? Será que Pedro porque é mais bravo?
Será que Judas, porque cuida do dinheiro, quem de nós, né, é o mais especial? Jesus falou assim, na verdade, ninguém. Se você quiser ser maior, vá servir. Então, uma dica para todos nós que queremos, essas 3 pessoas que levantaram a mão, que estão se candidatando ao ministério, que almejam isso, servir é o caminho. Amém? Servir é o caminho. Amém? Muito bom. Ministério não é ser visto, é serviço. Né? As pessoas confundem que ministério é ser visto. Não, ministério é serviço. Para você olhar uma pessoa que está aqui à frente, exercendo alguma coisa, e você fala, olha que bênção, né? Este sim é um privilegiado. Mas você precisa olhar a história da pessoa e ver todo o caminho que ela percorreu para chegar ali. Ninguém vai ter sem preparo, chegar aqui do nada. E eu não estou falando que chegar aqui é maior novamente do que estar em qualquer outro lugar. Eu só estou falando que as pessoas aprendem, principalmente recebem a palavra de quem está aqui. E se você almeja isso, nós vamos ver que você deseja uma coisa boa. Mas existe uma preparação. Amém? O Ministério de Socorros está na igreja para uma função muito importante, que é apoiar o pastor local. Eu lhe pergunto, quem aqui na nossa igreja é o pastor local? Pelo amor de Deus, alguém lá de trás, grite. Pastor Disseu, obrigado, Rose. Então é ele. No nosso caso aqui, nós temos o privilégio de o apóstolo também exercer a função do pastor local. Aí você pode falar assim, mas o pastor local não é o pastor Nilo? Mas o pastor local não é o pastor Samuel? Não é o pastor Ricardo? Esses são pastores que auxiliam o pastor responsável pela obra que é a igreja local, essa aqui. Se você for na Vila Rubi, quem é o pastor local? Pastor Rui. Se você for no Vila Gilda, quem é o pastor local? Pastor José Rosa. E assim sucessivamente, tá bom? Então, só para ficar claro quem são. E todos os ministérios que fazem parte dos socorros são para apoiar o pastor. Por quê? Porque ele não conseguiria fazer as coisas sozinho. Sim ou não? Sim, amém. Vamos ler Atos 6, que é um exemplo importante disso. Fiz questão de colocar aí que é algo muito importante. Aí você fala, você que está dizendo, eu vou lhe dizer que não. Atos 6, para você ver que isso não foi eu que inventei. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, do dia a dia. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, os 12 eram quem? Os 12 apóstolos, não é? Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha o versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este, o que está escrito aí? Sobre este importante negócio. Eu lhe pergunto, apoiar o pastor é um negócio importante ou não? É, a Bíblia diz que é. Mas apoiar, ministrando louvor, é importante, né? Não, qualquer apoio. Porque se você chegar aqui e o banheiro estiver sujo, você vai ficar feliz de vir na igreja? Imagina você chegar lá e não dá para entrar, do cheiro. Não dá, aquela coisa assim insuportável. Você ia ficar feliz? Não. É importante ou não a pessoa que limpou o banheiro? É só deixar sujo que você vai ver como é importante. Alguém poderia ensinar seu filho quando o gari está passando na rua. Ó, filho, isso aí, ó. Se você for a pior pessoa do mundo, o resto tal, você vai ser gari. É justo esse ensino a uma criança? Não.
Porque deixe o gari de vir um dia na sua rua e você já vai logo perceber a importância dele. Então, irmãos, não confundamos a importância das pessoas na função que elas exercem. Todos são importantes. Todos. Aliás, o gari ele tem uma importância fantástica. E todas as crianças deveriam aprender com seus pais a admirá-los. Porque não fosse ele, a cidade estaria um lixo. Graças a Deus pela vida deles. Amém? Muito bom. Então, Pedro falou assim, Pedro não, os discípulos, né? Falaram, os apóstolos, falaram assim, é importante ter essas pessoas apoiando, para que nós, e ele diz no versículo seguinte, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E fazendo isso, a Bíblia diz que ele contentou a multidão. Isso é o quê? Organização. Em determinado momento da vida de Moisés, o sogro dele falou, Moisés, você vai morrer, pegue pessoas para te ajudar. Todo mundo precisa de ajuda. E aí eu lhe pergunto, onde estão as pessoas que ajudam? Aqui. Onde estão as pessoas para ajudar? Aqui. Porque às vezes nós falamos assim, eu quero ser... Alguém aí pode não ter tido coragem de levantar a mão, mas eu nasci para ser apóstolo. E haverá o tempo em que Deus levantará o profeta, e ele vai me levar lá na frente e dizer, eis que eu te digo, tu és. Não é improvável que algum de nós tenha isso no coração. A maneira como nós estamos fazendo isso. E esse estudo, né, essa palavra, é justamente para fazermos da maneira correta. Eu tenho certeza que o pastor Disseu não vai levantar e jogar a Bíblia em você, se você levantar a mão dizendo que você se candidata para a vaga de apóstolo. Até porque é algo natural. Você desejar isso. E fique tranquilo que não é algo natural ele jogar a Bíblia em alguém. Então, não corremos esse risco. Vamos trazer aqui uma figura prática. Todo mundo sabe o que é isso aí? Hã? Uma cama elástica. Está vendo bem? Muito bem. O pastor local, ele precisa ser impulsionado pela cama elástica. Sabe quem é o Ministério de Socorro? As molas, que estão aqui para impulsioná-lo. Por quê? Porque Deus vai dar a visão a ele, e é assim que nós temos que crer. E irmão, eu vou te falar uma coisa, se você não acredita nisso, está perdendo seu tempo aqui. Não, eu não creio que Deus fala com o pastor Disseu, ele fala comigo, e tudo que está sendo feito está errado. Um dia eu estarei lá. E aí sim, eu vou fazer certo. Não, se você está pensando assim, está furado. Há uma liderança que Deus instituiu, a visão vem por essa liderança. Ele é o cano que Deus usa para trazer a direção a nós. Vou falar de novo, você contribui com a irmã que falou amém. Deus instituiu uma liderança. Ele é o cano que Deus usa para trazer a direção a nós. Amém? Foi assim com Moisés, depois foi assim com Josué, e foi assim com Davi, foram assim com vários outros homens. Foi assim com Jesus, e é assim até hoje. Neste local aqui, é assim. Mas eu não aceito. Então morda o seu cotovelo. É assim que é. E eu lhe digo, se você está aqui sem aceitar, está perdendo seu tempo. Então, a nossa função aqui como ministros de socorros é servir de mola para que o pastor local exerça bem e organize bem tudo isso aqui. Não é que ele faz sozinho, mas ele distribui. Ele é aquela pessoa que está falando, você vá aqui, você corra lá, você por favor atende, e os anos vão se passando e vão crescendo pessoas a ponto de ajudar nessa organização. Hoje, o pastor Disseu, por exemplo, falando um pouquinho para você dos bastidores aí do ministério, mas ele não precisa hoje gastar tempo
pensando, puxa, eu tenho que organizar a vida dos diáconos, senão domingo não vai ter ceia. Não, existem pessoas que já estão preparadas, maduras, suficiente para cuidar disso. Ele não precisa mais falar. Ok? Existe uma liderança ali naquele setor. Ele não precisa estar preocupado se a escola dominical está andando bem, porque existem pessoas preparadas ali, maduras. Ele não precisa se preocupar, quem será que vai ministrar o louvor hoje à noite? Meu Deus, será que vai ter ministro? Vocês já viram o pastor Disseu chegando aqui, alguém que está envolvido no louvor e perguntando, e aí, vai ter louvor, né? Não precisa, porque vai ter louvor. Na escola dominical, por exemplo, vocês estão percebendo que nós estamos tendo aí um período de, já há 2 anos, né, de escola com tema. Ele nunca ligou, pelo menos para mim, para falar, é você? Nilo, já ligou para você, Nilo? Nilo, é você? Não, porque ele já sabe que está. Então, são pessoas que estão aqui servindo como mola para que a coisa funcione. É um apoio ao ministério. E eu lhe convido, irmão, você que quer trabalhar, essa é a função. Qual mola aqui joga mais para cima? Não tem, todas têm a mesma força propulsora para fazer com que a coisa ande. Aí você pode falar assim, não quero estar nisso não, porque se o objetivo é jogar o pastor para cima... Você é inteligente, né, irmão? Você entendeu que a ideia aqui eu estou falando de fazê-lo exercer bem a sua função, porque se ele exerce bem a função dele como líder, todos nós seremos bem alimentados. Amém? Alguém aqui gostaria de ir no restaurante e comer comida estragada? E pagar ainda por isso? Não. Então, por que você vai querer aqui? Eu vou lhe perguntar, é correto desejar algum cargo na igreja? Talvez agora aumente as mãos aí, porque alguns ficaram com medo. Graças a Deus pelos 3 que não tiveram medo, levantaram a mão. Mas eu lhe pergunto, é correto desejar algum cargo na igreja? Sim. Tem certeza? Sim. Toda vez que eu pergunto alguma coisa para o Heitor, e ele responde convicto, eu falo, tem certeza? E ele, Foi assim que a professora falou. Já logo dá uma balançada, né? Eu lhe pergunto, irmão, tem certeza? Existe alguma base bíblica? Então, sim, é correto. Muito bem, tirou 10. Respondeu certo. Existe alguma base bíblica? Existe. Olha o texto aí de 1ª carta de Timóteo 3:1. Quem deseja o episcopado, Paulo fala, excelente obra deseja. Quem deseja trabalhar, deseja algo bom, excelente. O que é episcopado? Para não ficar devendo, hein? O que é episcopado, né? Alguém arrisca? Vamos ver aqui para não... Vai, meu filho, trabalha aí. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que é episcopado para não ter dúvida, porque é uma palavra tão bonita, né? Tem que saber o que significa. Episcope. Ministério de supervisão, ofício, cargo, ofício de ancião, supervisores ou dirigentes de uma igreja cristã. Alguém que serve. Então, o episcopado, que a gente pode achar, nossa, mas que palavra linda, eu desejo, nem sei o que é, mas eu desejo, de tão bonito que é. Episcopado, irmãos, é exercer o cargo na igreja de, ele diz aqui, de estar já ministrando a pessoa, supervisionando. Tanto é, nós vamos falar desse texto daqui a pouco, tanto é que há uma lista que depois Paulo dá a Timóteo
de características que essa pessoa que deseja o episcopado deve ter. Mas amém. Então nós vimos aqui que é correto desejarmos o ministério. Você percebeu isso? Sim ou não? Sim. Muito bem. Eu vou lhe fazer novamente a pergunta, é bíblico, está na Bíblia. Não é, de repente você já acusou alguma pessoa e falar, olha lá, quer se aparecer só para ver se faz alguma coisa na igreja. Né? Você não, mas talvez alguém tenha feito isso, acusado alguém, né? Talvez em outro ministério alguma esposa tenha falado para o marido, você só quer se aparecer para pastor para fazer alguma coisa na igreja lá. Aqui não, mas talvez em outro lugar. Talvez algum filho tenha acusado os pais, né? Falar, vocês todo dia essa coisa de visita aí, você só quer se aparecer para o pastor para fazer alguma coisa na igreja. Talvez em algum outro lugar alguém tenha feito essa acusação, mas é bíblico. É bíblico, desde que seja feito com ordem, fazendo as coisas no lugar certo. E eu lhe pergunto novamente, alguém aqui deseja ou almeja exercer algum ministério dentro do ministério, dentro da igreja? Sim ou não? Levanta a mão, irmão. Amém. Alguns aumentou. Está vendo que bom? Sempre é bom ter explicação, né? Por quê? Porque isso é saudável. De verdade, há 30 anos atrás, quando eu estava na classe da escola dominical, existiam pessoas aqui, e algumas delas já até morreram. Provavelmente, há 30 anos atrás, não me passava pela cabeça ter o privilégio de exercer algum ofício onde eu estou hoje. Aqui, servindo os irmãos com a ministração da palavra. Mas aconteceu. Existe um motivo, existe um caminho. Há 30 anos atrás, não tinha o pastor Samuel, o pastor Ricardo, o pastor Nilo, o pastor Sérgio, pastor... Aliás, há 30 anos atrás tinha o pastor Disseu. Outro dia estava alguém, o Marcelo colocou uma foto dos diáconos uma ministração, uma fita, alguma coisa assim, de 93. Todo mundo deve ter visto lá no Facebook. Nessa época o Odilon tinha bigode. Mas existe ali uma série de diáconos que já não estão mais. E alguns já não estão mais vivos, morreram. E se não houvessem outros se preparando para entrar no lugar? Talvez você tenha ficado aí constrangido de levantar a sua mãozinha. Mas, irmãos, nós precisamos na igreja de pessoas aptas a exercer o ministério. Porque por mais que você não queira acreditar nisso, essas pessoas que hoje aqui estão não são eternas. Não é? De repente, para alguns de nós a idade chega e morre. De repente, para outros, vai atravessar a rua, bate o carro e morre. De repente, Deus leva alguém para um outro lugar. Há um tempo atrás, levou o pastor Nilo para os Estados Unidos. Quem é que sabe? Quem está preparado? Né? Olha, por exemplo, o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, há alguns anos, Samuel estava na liderança. Ele passou para Adriano. Aí, passou para o Rafael. O Rafael agora se mudou, passou para o Gilmar, que já tinha estado na liderança lá atrás. Seria tolice de alguém que está exercendo alguma função dentro do Ministério de Louvor, falar assim, posso ficar tranquilo, porque o Gilmar nunca sairá dessa posição. Não, nós não sabemos se daqui a pouco Deus não leva ele para estar em outro lugar. E aí, de repente, Deus vai pegar quem? As pessoas vão indicar quem? Qualquer um? Quem vai pegar? Quem estiver mais o quê? Preparado. Então, irmão, você pode pensar assim, mas eu não sirvo para nada. Serve, criatura. Claro que serve. Mas as pessoas falaram que eu não sirvo para nada. Serve sim. É lógico que serve. Ó, como é. Anda, fala, bonitinho que é. Serve. Todos nós servimos para algo. Não deixe o diabo vir com essa mentira. Você não serve, você serve. Todos nós servimos. Mas eu quero servir só se for para ser apóstolo.
A vaga está aberta. Talvez exija mais preparo, porque é assim que é. Existe uma lista aqui, mas eu nem vou entrar nela, tá bom? Fique então para daqui a 15 dias, quando nós voltaremos a falar do tema. Conselhos para quem almeja, esses 5 irmãos que levantaram a mão, temos aqui alguns conselhos para vocês, os outros vão poder aprender também, esses que não almejam. Tomara que você entenda isso como importante. Mas, irmãos, a igreja não se sustenta se não tiver pessoas para uma entrar no lugar da outra. Nenhuma organização é sustentável se não houver pessoas preparadas. Aliás, hoje, nos cursos de liderança, onde se fala sobre isso, uma das maiores características de um líder não é simplesmente liderar bem, mas é preparar sucessores. Então, as pessoas que hoje estão servindo na diaconia, elas têm que estar se preparando para quê? Para entrar no tempo de Deus, aonde? No exercício, na função dos 5 ministérios lá de Efésios. Seja para ser pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo. Mas aí, para esse diácono que faz tão bem a sua função, poder sair dali, quem tem que estar preparado para entrar ali? Você. Existem pessoas que estão dando aula hoje, como há 20 anos atrás eu estive. E aquilo, você vai ver que um dos pontos que nós vamos falar é esse, não desprezar os começos pequenos. Aquilo me serviu muito de base para eu poder não ter timidez a ponto de chegar aqui e falar com a igreja. Foi dando aula para juniores e adolescentes que eu desenvolvi e aprendi a ter uma postura, a falar, a não falar, a ter uma entonação de voz, a buscar aulas, a me preparar. Aí você fala assim, mas lá não é importante. É claro que é, há um caminho. Quando eu era pequeno, eu tinha 12 anos, o Rafael tinha 9, meu pai comprou um violão para nós. E, obviamente, quem queria mais tocar o violão era o Rafael. E eu falei, vamos entrar na aula de violão. Mas quando eu peguei o violão, dói demais. Falei, isso não é para mim não, dá muito trabalho. Obviamente que hoje existe, né, puxa vida, podia ter aprendido o violão, né? Mas eu procurei algo que mais rapidamente saía barulho, com menos dor nos dedos. E aí eu fui então aprender bateria, porque, afinal de contas, o cara vai aprender violão, eu não posso perder, né? Não vou aprender nada. Serei eu um inútil. Então eu fui... Isso é coisa de criança, tem irmão, né, irmão? Você já teve, sabe como é que é, a gente não pode ficar para trás. Então eu fui aprender bateria. Isso foi algo que serviu uma habilidade para eu servir ao ministério. E eu vou te falar, eu não era o dos melhores. E nunca fui. Existiam meninos aqui muito mais preparados do que eu. Mas acontece que por circunstâncias da vida, um saiu, um casou, um foi, outro voltou, tal. Durante um tempo eu fiquei nessa função. Mas se eu não tivesse tido aula lá atrás? E se o outro não tivesse? A gente vê hoje aqui meninos, né, exercendo as suas habilidades, Jonatas, Gabriel, enfim, todos eles aqui. Mas esses meninos tiveram um caminho que eles percorreram. Domingo passado, nós vimos nossos filhos aqui, juniores, né, crianças de 9, 10, 12, 13. E é maravilhoso, eu tenho certeza que a igreja se emociona de ver esses meninos ali, o violão é maior que eles. O André aqui, você vê mais o violão do que o André. Mas ele já toca maravilhosamente bem. Quem é esse menino hoje? São os juniores. Não, irmãos, isso é uma visão
de que daqui a alguns anos esses meninos estarão preparados para substituir aqueles que vão, por algum motivo, não estar mais. Amém? Isso é saudável, é assim que se faz, é sustentável, pessoas aprendendo para entrar no lugar daquelas que hoje estão exercendo. E eu lhe pergunto, o que você está fazendo para estar se preparando? André, pode vir que eu já vou finalizar. Para estar se preparando para o exercício de algumas funções. Ou você acha que o pastor Disseu é eterno? Nós queríamos que fosse, mas não é. Ou você acha que o Ricardo é eterno? Samuel? Não é, nenhum de nós é. Precisa de pessoas estar se preparando. Qual é a porta de entrada? Serviço, ministério de socorros. Ser uma mola daquelas todas que apoiam o ministério local. Amém? Ficou claro? Conseguiu entender? Glória a Deus. Então daqui 15 dias nós continuaremos. Amém? Deus te abençoe, graça e paz.